Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nesta manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus. Ele que é digno de toda a honra, Ele que é digno de toda a glória. Amém? Então é muito bom nós estarmos compartilhando esse tempo de adoração, esse tempo de busca, esse tempo de entrega. Então vamos estar orando ao Senhor, vamos estar clamando a Ele e dizendo ao Senhor que somente Ele pode fazer toda a diferença na nossa vida. E nós temos essa alegria tão grande, diante do nosso Deus, com os corações gratos, por todas as suas beneficências. Quero te convidar à oração nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Que Deus esteja aí nos ajudando, que Deus esteja nos fortalecendo na data desse novo dia que Ele tem aí nos concedido. E você vai me ajudar aí, em nome de Jesus Cristo, a interceder pela sua família, a interceder pelos seus parentes, pelos nossos parentes, interceder por todas aquelas pessoas que estão à nossa volta, aquelas que pedem oração, aquelas que nós vemos que têm passado por lutas, passado por desafios, e nós temos a alegria dessa salvação diante do nosso Deus. Então eu quero te convidar, eu quero clamar a Deus juntamente contigo. Enquanto isso nós vamos estar aí buscando ao Senhor, aleluia, e o Senhor Ele vai responder tudo que nós temos colocado diante dele, amém? Então nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus, aqui na Travessa Souza Andrade, número 123. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós, conforme eu disse a você, nós temos essa alegria imensa de estar fazendo esse trabalho que o Senhor nos concedeu. Já aí por volta de 3 anos nós estamos aí nessa pegada e nós somos aqui do Rio de Janeiro, O horário dessa programação hoje nós começamos aí às 7h35 da manhã, o horário agora 7h39, hoje dia 20/9 de 2023, amém? 20/9 de 2023. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e responsável por esse trabalho também, amém? Glórias a Deus. Então, nós vamos estar trabalhando num texto bíblico de Isaías capítulo 1, e a reflexão: Deus quer fazer tudo novo nas nossas vidas. Você crê que Deus quer fazer tudo novo? Você crê que Deus Ele quer operar, que Deus quer entrar com as providências, que Deus quer, em nome de Jesus Cristo, olhar para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família e falar: eu encontro uma família abençoada, eu encontro aqui uma família que tem se colocado na posição, tem se colocado na rocha. Então nós precisamos buscar ao Senhor. Também irei trazer aí uma palhinha a respeito do livro dos mártires, amém? Hoje, aleluia, quero também falar a respeito das programações aqui na Travessa Souza Andrade, número 123. Nós temos os cultos aqui, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Esses são os cultos presenciais. E quero te convidar, sempre às 19 horas, Travessa Souza Andrade, número 123, culto, terças-feiras, sextas-feiras e domingos, às 19 horas, amém? Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Também peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí assistindo os vídeos, porque eu tenho aí 2 links do YouTube, e peço aos amados irmãos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente em nome de Jesus Cristo, amém? Então convido ao meu amado irmão, a minha amada irmã, a oração nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã.
gloriosa, Senhor Deus, que o Senhor tem nos apresentado, que o Senhor tem nos dado, ó Pai, tem nos concedido. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós temos os nossos corações, ó Pai, cheios, Pai, de alegria, de gozo, ó Pai, diante do Senhor. Porque o Senhor tem, Senhor Deus, verdadeiramente satisfeito os desejos dos nossos corações, ó Pai. Então, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor também irá fazer. Assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor. Assim, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que seja o Senhor, ó Pai, a nos fortalecer. Que seja o Senhor, ó Pai, entrar, Senhor Deus, com as devidas providências, ó Pai, nas nossas vidas. Que venhamos, ó Pai, crescer na Tua graça, que venhamos crescer no Teu conhecimento. Que haja, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, ó Deus de Israel, fortaleza, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, diante de nós, ó Pai, para que possamos, ó Pai, nos firmar, ó Pai, aleluia, diante, Senhor Deus, de todos os Teus propósitos, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, toma, Senhor Deus, nas nossas mãos, ó Pai, nos dê, Senhor Deus, o melhor caminho, a melhor direção, Senhor Deus, nos leva, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, onde quer que estejamos, ó Pai, neste dia de hoje, Senhor Deus, com a Tua proteção, Senhor Deus, livra, Senhor Deus, de acidentes, incidentes, Senhor Deus, raios, assaltos, tempestades, ó Pai, bala perdida também achada, Senhor Deus, tudo que não procede do Senhor, ó Pai, esteja caindo por terra, que venhamos ser blindados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, pelas Tuas mãos potentes, ó Pai, que a comissão de anjos, ó Pai, o grande exército do Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, estar acampados ao nosso redor, conforme diz a Tua palavra, Senhor Deus, no Salmo 91, ó Pai, que diz, Senhor Deus de Israel, desta maneira, glórias, glórias ao nome santo do Senhor Jesus. O Senhor é bom, o Senhor tem vestido, Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso, ó Pai. O Senhor tem nos dado, Senhor Deus, a Tua palavra. Diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade, escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente, pois tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Assim, Pai amado, Pai querido, esteja o Senhor, ó Pai, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, Pai, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, transpor, Senhor Deus, com as dificuldades, com as barreiras, Senhor Deus, que são propostas a cada um de nós, mas que a Tua boa mão, Pai, esteja, Senhor Deus, nos fortalecendo, que a Tua boa mão, Pai, esteja, Senhor Deus, nos levando, Senhor Deus, muito mais além. Pai amado, Pai querido, toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a congregação, Senhor Deus, a igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, toda a membresia, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, todo, Senhor Deus, diaconato, ó Pai, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, toda a liderança, Senhor Deus, da Tua igreja, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, movendo, Senhor Deus, as águas, ó Pai, a nosso respeito, nos fortalece, nos encha, Senhor Deus, nos capacita, faça de nós, ó Pai, instrumentos Teus, que venhamos crescer, Senhor Deus, na graça, no conhecimento do Senhor, que a Tua mão potente, ó Pai, possa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fazer, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, bênçãos, ó Pai, diante do Senhor. Então, Senhor Deus, fortalece, então, Senhor Deus, encha, Senhor Deus, capacita, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venhamos encher de gozo, ó Pai, que venhamos, ó Pai, aleluia, ser lavados, remidos, transformados, ó Pai,
aleluia, em nome de Jesus Cristo. Cuida também, Senhor Deus, daqueles, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, abaixo da linha da pobreza, Senhor Deus, aqueles que muitas vezes, ó Pai, tem feito, Senhor Deus, os lixões, ó Pai, sua mesa, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, aqueles, Senhor Deus, que se encontra, Pai, sendo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, cavalo de Satanás, ó Pai, aqueles, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, nos tráficos, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, em uso de entorpecentes, ó Pai, nas lascívias, Senhor Deus, ó Deus de Israel, também, Senhor Deus, na prostituição, Senhor Deus, presos, ó Pai, outros, ó Pai, em casa, Senhor Deus, de menores, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abrigos, Senhor Deus, manicômios, asilos, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a tua mão potente, ó Pai, esteja resgatando, restaurando, ó Pai, e fazendo, Senhor Deus, com que teus filhos e filhas, ó Pai, possam receber do Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a primazia, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos, assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, agir, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor Deus, porque a tua palavra diz, Senhor Deus, em Mateus capítulo 11, do 28 ao 30, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Assim, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, instruindo, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, no caminho, Senhor Deus, da tua bondade, Senhor Deus, no caminho, Senhor Deus, a qual o Senhor tem, Senhor Deus, de melhor para cada um deles. Também, Senhor Deus, esteja indo de encontro, ó Pai, as mamães, ó Pai, que estão dando à luz, Senhor Deus, nesse exato momento, ó Pai. Livra, Senhor Deus, de todo mal, livra, Senhor Deus, tudo que não procede de ti. Também, Senhor Deus, aqueles que estão acamados, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nos leitos, ó Pai, aleluia, em casa, Senhor Deus, outros, ó Pai, aleluia, estão, Senhor Deus, nos leitos hospitalares, ó Pai, muitos estão em coma, Pai, outros, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nos CTIs, nas UTIs, Senhor Deus, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, eu magnifico, Senhor Deus, o teu santo nome, te pedindo, Senhor Deus, que o Senhor venha entrar com providência, Senhor Deus, também quero colocar diante de ti, Senhor Deus, a minha amada irmã Noemi Souza nas tuas mãos também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a dona Elani, Senhor Deus, nas tuas mãos, o Senhor Henrique, dona Maria, esteja operando, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, que seja o Senhor, ó Pai, a instruí-los, ó Pai, que seja o Senhor, ó Pai, fazer, Senhor Deus, com que teus filhos e filhas, ó Pai, possam, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, aleluia, recebendo do teu Santo Espírito, da tua presença santa, do teu grande amor, do teu favor, ó Pai, esteja o Senhor, ó Pai, está, Senhor Deus, cumprindo, Senhor Deus, todo o teu propósito. Assim, Pai amado, Pai querido, eu louvo e engrandeço, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, eu coloco, Senhor Deus, as nossas vidas nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também, Senhor Deus, aqueles que estão de joelhos dobrados, ó Pai, clamando, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, por dias melhores, Senhor Deus, pela sua família, pelo pão de cada dia, clamando, Senhor Deus, pelo soldo necessário, Senhor Deus, responsabilidades mensais, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, venha fluir, Senhor Deus, na seara, Senhor Deus, dos teus filhos, para a honra e glória do teu nome. Assim, Senhor Deus, nós oramos e rogamos que o teu milagre esteja acontecendo nessa manhã. Nós pedimos encarecidamente, ouve a nossa voz, Senhor Deus, o quebrantar do nosso coração diante do Senhor. Assim, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que nós venhamos ser uma bênção nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, que bênção, né? Que bênção nós estarmos aqui, que bênção nós estarmos aí crescendo na graça do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe, Deus te proteja, seja bem-vinda. Olá, sou daqui de São Paulo. Oh, Deus de Israel, que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Amém? Aniele, glórias a Deus. Deus esteja protegendo você, guardando, fazendo um milagre a cada dia, a cada instante, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus esteja aí fazendo infinitamente mais. Amém? Então, eu quero trazer aí o que eu disse para os meus amados irmãos e amigos, Isaías capítulo 1. Eu quero trazer um trecho aqui de Isaías capítulo 1, a qual o Senhor, ele tem aí me instruído, né? E eu quero falar com os irmãos a respeito de Isaías. Eu quero estar chamando, aleluia, você, a responsabilidade de tudo que Deus tem para nós nessa manhã.
Ele diz assim, Isaías, aleluia, glórias a Deus, capítulo 1, versículo 18. Glórias a Deus. Oh Deus de Israel, Estéfer, não vou saber falar, Estepieson. Que Deus te abençoe. Mora onde? Mora no Rio de Janeiro. Amém? Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Então, Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim: Vinde, então ergue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiseres ouvir, aleluia, se quiseres ouvirdes, comereis o melhor, aleluia, desta terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falar com o nosso Deus, que nós queremos. Nós precisamos falar com o nosso Deus que, aleluia, o seu grande amor para conosco é imprescindível. Nós precisamos conversar com o nosso Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma estar desfazendo daquilo que Deus tem de melhor para a minha vida, de melhor para a tua vida. Nós precisamos entrar na sala do trono todos os dias e falar com o papai. Nós precisamos aquebrantar os nossos corações. Nós precisamos falar: Deus, é só o Senhor que pode fazer tal coisa. Eu sou o Senhor que pode nos ajudar nos nossos desvaneios, nos nossos desequilíbrios. Só o Senhor que pode estender a mão e sair nos abençoando, nos fortalecendo. Então que teu Espírito Santo esteja tomando, Senhor Deus de Israel, a primazia de nossas vidas e que nós possamos ser uma bênção, Pai, nas tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então nós precisamos conversar com o nosso Deus. Muitas vezes, amados irmãos, nós deixamos de nos colocar diante dele e ele quer verdadeiramente nos usar, mas às vezes a gente vai para tão longe de Deus que se torna impossível o agir dele nas nossas vidas. Então, aproxime de Deus, ele se aproximará de vós outros, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que nós temos, amados irmãos, a alegria da salvação do nosso Deus. É assim que nós nos colocamos diante dele. Eu vou te mostrar o que Isaías ele diz antes desta palavra. É uma palavra assim que ela chega a mexer, ela chega a ser assim uma palavra que corta como uma espada de dois gumes. Nós precisamos entender o que Deus ele tem para conosco. E muitas vezes, amados irmãos, nós não damos ouvido à voz do Senhor. Ele diz assim, visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra. Quando ele fala, ouve, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, ele está falando de nós. Ele está dizendo assim, porque fala o Senhor, criei filhos e os exalcei-os. Criou filhos e exaltou a vida de cada um. Criou filho e teve bondade de cada um, soprou o fôlego de vida na nossa narina, nos deu o melhor dessa terra. E ele diz assim, mas eles prevaricaram contra mim. Assim diz a palavra do Senhor. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende, diz o Senhor. O verso 4 agora do capítulo 1 de Isaías. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores,
deixaram o Senhor, assim está dizendo, e blasfemaram do Santo de Israel. Voltaram para trás, porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas, podres, não amolecidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião se ficou como uma cabana na vinha, como uma choupana no pipinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma e Gomorra seríamos semelhantes a Gomorra. A paz do Senhor Jesus, a minha amada diaconisa Darcília. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha, aleluia, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue dos bezerros, nem de cabritos, nem de bodes. Quando virdes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar nos meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade. Aí diz esse Deus maravilhoso que temos, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades as aborrece. A minha alma já me são pesadas, já estou cansado de sofrer, pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai, purificai-vos, tirai a maldade do vosso meio, dos vossos atos de diante dos meus olhos. E cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, e praticai o que é reto. Ajuntai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, ergue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como a branca neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos crer, nós precisamos colocar, aleluia, a nossa vida no altar. Nós precisamos ter conhecimento, conforme o Senhor diz assim: eu não tenho conhecimento. O meu povo não dá valor à minha deidade. Diz assim: o boi conhece a manjedoura do seu dono. A gente sabe que muitas vezes nós chegamos em casa, os cachorros, né? Eles vêm, pula de alegria, balançam o rabinho. Mas quando nós estamos diante de um iniciar de um dia tão maravilhoso, qual a primeira coisa que vem no meu pensamento, no teu pensamento? O que nós temos para fazer ao abrir os nossos olhos? Nós precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que ainda há de fazer. Nós não podemos deixar de crer em um Deus tão bondoso, um Deus que tem feito tantas coisas maravilhosas,
Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar com Ele: Senhor, o Senhor é maravilhoso e eu te amo. Eu quero estar na tua presença todos os dias da minha vida. Senhor, eu não sou ninguém. Nós precisamos conversar com o nosso Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Karen Ribarra, seja bem-vinda nessa manhã. Que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Também quero trazer aí um pouquinho a respeito do livro dos mártires. Amém? Nós vamos aqui estar falando hoje sobre a Senhora Preste. E o livro dos mártires, ele foi aí, como eu posso dizer, é uma transliteração, né, dos acontecimentos que aconteceram aí na época da Inquisição, dos papas católicos, que muitos morreram, milhões e milhões de cristãos morreram, sendo aí mortos, decapitados, mortos em fogueiras, e assim foi uma atrocidade muito grande. Mas a gente vê a palavra do Senhor dizendo em Marcos capítulo 10, versículo 45, pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate por muitos, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados, né? Ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós precisamos, no nome do santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, saber que Deus, ele não permitiu que ninguém matasse a outra pessoa, mas nós somos sarados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, em 1 Timóteo capítulo 5, capítulo 2, versículo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E nós precisamos amar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único intercessor, ele é o único que pode interceder entre nós e o nosso Deus. Amém? Então diz assim: pela quantidade de pessoas condenadas durante este fantástico reino, é quase impossível obtermos o nome de cada mártir, e nem mesmo detalhamos a história de cada um deles com figuras e exemplos de conduta cristã. Graças seja dadas a Deus por sua providência. Nossa tarefa começa a chegar ao seu fim com o término deste reinado de terror papal e de derramamento de sangue. Os monarcas que se assentam sobre os tronos possuídos por direitos hereditários deveriam mais do que ninguém considerar que as leis da natureza foram estabelecidas por Deus e que por esta razão a primeira delas é a preservação de seus súditos. As táticas de perseguição, de tortura e morte deveriam ser deixadas para os que alcançaram soberania por meio de fraudes ou de espada. Porém, onde, exceto entre uns poucos imperadores romanos loucos e pontífices católicos, encontraremos alguém cuja maioria esteja tão maldita como uma fama eterna como a Rainha Maria. As nações preteiam o momento que a separa para sempre de um governante amado, mas no que se refere à Rainha Maria, foi a hora mais bendita de todo o seu reinado. O céu ordenou 3 grandes açoites por causa dos pecados nacionais: a praga, a peste e a fome. No entanto, foi permitido por Deus que no reinado de Maria fosse lançado mais um açoite sobre o reino, sobre a forma de perseguições papistas.
foi um período de angústia, contudo glorioso. O fogo que consumiu os mártires minou o papado. E os estados católicos atualmente, os mais fanáticos e entenebrecidos, são os que se encontraram nos níveis mais baixos na escala da dignidade moral e da relevância política, que assim permanece até que a pura luz do Evangelho dissipe as trevas do fanatismo e da perseguição. Mas voltemos ao nosso relato. A senhora Preste viveu certo tempo em Cornualles, onde tinha seu marido e seus filhos, cujo fanatismo a obrigava a frequentar as abominações da Igreja Católica, ao resolver atuar conforme lhe ditava a sua consciência, abandonou-se e começou a ganhar a vida como tecelã por onde passava. Após certo tempo, ao voltar para casa, foi denunciada pelos vizinhos e levada a exercer para ser interrogada para ser interrogada pelo doutor Troubreville e Blackstone, seu chanceler, porquanto esta mártir era considerada uma pessoa de inteligência inferior, ao colocaremos em competição com o bispo, para ver quem possuía o melhor conhecimento capaz de conduzir a vida eterna. Quando o bispo chegou a densale final do interrogatório acerca do pão e do vinho, que ele afirmava-se carne e sangue de Jesus, a senhora Preste disse: perguntarei a vós, se podeis negar vosso credo, que diz que Cristo está perpetuamente assentado à destra do seu Pai, em corpo e alma, até que volte, ou que ele está no céu como nosso advogado para interceder por nós diante de Deus, o seu Pai. Se assim é, ele não está na terra em um pedaço de pão. Se ele não está aqui, se ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas no céu, então o que diremos? Buscá-los-emos aqui. Se ele ofereceu o seu corpo por nós, uma só vez para sempre, por que fazeis uma outra nova oferta? Se com uma só oferta fez tudo perfeitamente, porque vós, através de uma falsa oferta, fazei com que tudo seja imperfeito. Se ele deve ser adorado em espírito e em verdade, por que adorais um pedaço de pão? Se ele é comido e bebido em fé e em verdade, se a sua carne não é preciosa para estar entre vós, por que dizeis vós que a fazeis que se torne a sua carne e o seu sangue, ao afirmar que são proveitosos para o corpo e alma? Ah, sou uma pobre mulher, porém, antes de fazer o que dizeis que deve ser feito, prefiro não viver mais. Já conclui, Senhor. Neste momento, estabeleceu-se entre os dois um diálogo. Bispo, tenho a dizer que a senhora é uma protestante. Posso perguntar-lhe em que escola se educou? Agora a senhora Prestes falando: tenho frequentado os sermões aos domingos e neles tenho aprendido as coisas que estão tão enraizadas dentro do meu coração
que a morte não a separará. Assim diz a senhora Prestes. Bispo, dizendo agora: mulher insensata, quem desperdiçará o alento contigo, ou com aquelas pessoas que são como tu? Contudo, porque te afastastes do teu marido? Se fosse uma mulher honrada, não terias deixado teu esposo e teus filhos para sair pelo país como se fosse uma fugitiva. Senhora Prestes, Senhor, trabalhei para viver, e o meu Senhor Jesus Cristo aconselha que quando nos perseguirem em uma cidade, fujamos para outra. Agora falando o bispo: quem te perseguia? Senhora Prestes falando: meu marido, os meus filhos, porque quando eu quis que eles abandonassem a idolatria, adorassem ao Deus do céu, não me quiseram escutar, mas me repreenderam e angustiaram. Não fugi para me prostituir, nem para roubar, senão porque não queria ter parte com meu marido e meus filhos na abominável idolatria da missa. E ali para onde fui, e tão frequentemente como pude aos domingos e em festividades, dava escusas por não ir à igreja papista. Bispo, que boa mulher és, fugitiva de teu marido e da tua igreja. Senhora Prestes, quem sabe eu não seja uma excelente dona de casa, porém Deus me deu a graça de ir à verdadeira igreja. Bispo, verdadeira igreja? O que queres dizer com isto? Senhora Prestes, não me refiro à tua igreja papista repleta de ídolos e de abominações, mas ali onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali está a igreja do Deus vivo. Bispo, parece que queres ter a tua própria igreja, bem que esta mulher seja colocada na prisão até que chamemos o seu marido. Senhora Prestes, não, eu tenho somente um marido que já está presente nesta prisão comigo, e quem nunca me separarei. Algumas pessoas convenceram o bispo de que ela não estava em seu perfeito juízo, e foi-lhe permitido que se retirasse. O guarda do cárcere quis acompanhá-la até a casa dela, onde às vezes trabalhava como empregada e perambulava pela rua para falar de Jesus. No entanto, mandaram buscar o seu marido para que a levasse, porém ela o recusou, porquanto da maneira que vivia podia servir a causa da sua religião. Era demasiadamente ativa, e a sua conversa, que pensava ser de uma pessoa extremamente simples, atraiu a atenção de vários sacerdotes e frades católicos. Estes a importunava com perguntas até que elas respondia com ira. Isto excitava o riso deles por causa da sinceridade dela. Não dizia ela: tendes mais necessidade de chorar do que de rir, e de sentirem-se triste por terem nascido para serdes capelões desta prostituta e Babilônia. Desafio a ela de todas as suas falsidades, e apartai-vos de mim, pois somente turbais a minha consciência. Quisereis que eu seguisse as vossas ações, antes perderei a minha vida. Rogo-vos que vades embora, porque insensata, disseram eles.
viemos para ter proveito e para a saúde da tua alma. Ela respondeu: que proveito dais vós, que não ensinais algo mais do que mentiras ao invés de verdade? Como vós salvais almas quando não ensinais algo além de mentiras e destruís as almas? Disseram-lhe: como provais isso? Aí está nas Sagradas Escrituras e nós veremos isto amanhã, em nome de Jesus. Amanhã, dia 21 de setembro de 2023, nós estaremos dando continuidade a esta tão linda mensagem desta amada irmã, Senhora Prestes. Amém? Que Deus esteja abençoando aos nossos amados irmãos, que Deus esteja aí derramando do seu poder, Deus esteja fazendo infinitamente mais em minha vida, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na sua vida, que sejamos aí porta-vozes desse grande Rei eterno, que tem guardado a cada um de nós no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, é mais um momento, Senhor Deus, que nós acabamos, ó Pai, de falar, Senhor Deus, a respeito da Tua palavra, da sinceridade do nosso coração, Senhor Deus, e nós queremos, ó Pai, que a Tua palavra, Pai, que é enviada aos corações humanos, ó Pai, que ela venha achar, Senhor Deus, aconchego, ó Pai, que ela venha transformar vidas, Pai, e fazer, Senhor, dessas vidas, homens e mulheres, ó Pai, que venham te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor esteja fazendo infinitamente mais na vida de cada um, que cada um, Senhor Deus, possa olhar, aleluia, para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, achar em nós verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Então, transforma, Pai, aleluia, conforme o teu querer, esteja tirando, Senhor, do império das trevas e trazendo, Senhor Deus, para o reino do Filho do teu amor. Tira todo engano, ó Pai, toda palavra, Pai, que tem, Senhor Deus, aleluia, feito com que teus filhos venham sucumbir na missão, aleluia, que o Senhor esteja investindo, Senhor Deus, ao contrário, que eles venham ter vida e vida em abundância na tua presença. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Um abração para os meus amados irmãos, que Papai do Céu esteja cuidando de ti, cuidando dos seus, e que venhamos ser uma bênção nas mãos desse Deus que tudo pode. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém e amém. Amém? Fica na paz, Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.